Hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem com uma certa frequência, que é a seguinte: precisa ser arquiteto e engenheiro para regularizar imóveis? Esses profissionais estão ilhados, sim ou não? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é uma regularização de imóveis, nada mais é do que a regularização de todos os documentos, de todos os papéis referentes a um imóvel. E, obviamente, só por essa simples descrição já fica muito claro que não dá para fazer isso somente com um profissional. Mas existem duas categorias de profissionais que são as principais: os arquitetos e engenheiros. Por quê? Uma das fases da regularização de um imóvel é um laudo técnico, um parecer técnico de alguém habilitado para lidar com a construção civil. No caso, somente arquitetos e engenheiros possuem registro no Conselho de Arquitetura e no Conselho de Engenharia. Então são esses os profissionais que são gabaritados, capacitados e habilitados por lei para fazer a principal etapa da regularização do imóvel, que é garantir que aquele imóvel está habitável, ele está seguro, que ele foi bem construído e que as pessoas que moram ali vão ter tranquilidade e paz na sua vida, beleza? Então, por causa disso, eles estão no centro da regularização dos imóveis. Mas existem vários outros profissionais que sempre, frequentemente, são requisitados, tá? Uns mais, outros menos. Mas é importante você saber que não dá para fazer tudo sozinho, isso independente da profissão que você escolher. Beleza? Então vamos aqui para o primeiro profissional que a gente vai precisar requisitar com uma frequência maior. Bom, vamos lá. Vamos à primeira relação, que eu acho que é a mais frequente, que é entre corretores e arquitetos e engenheiros. Os corretores, atualmente, alguns se auto-intitulam como consultores imobiliários. Pessoas registradas no Conselho Regional de Corretagem de Imóveis, pessoal registrado no Cresce, é a galera que mais traz trabalhos. Eles literalmente captam clientes, porque os corretores eles enjoam de perder vendas simplesmente porque o imóvel não está regularizado. O corretor, por ser muito comercial, ele quer logo fechar a venda e ele sabe que um imóvel que não está com a documentação em dia, que não está regularizado, é muito difícil de vender. E mesmo que não seja muito difícil, ele é muito mais difícil do que um imóvel que está com a documentação em dia. Então, os corretores vira e mexe trazem projetos de regularização para os arquitetos e engenheiros, né? Projetos acho que nem seria a palavra certa, seria processos, né? Então, essa aqui é uma relação de dependência muito grande. E vamos agora para o segundo caso, que é entre os agrimensores e topógrafos. O que acontece? Vira e mexe, você precisa fazer uma retificação diária, você precisa atualizar no cadastro da prefeitura e do cartório local a área daquele imóvel. E quem faz isso é o topógrafo, é o engenheiro agrimensor. Então, vira e mexe, os engenheiros e arquitetos pedem trabalhos, demandam trabalhos de agrimensores e topógrafos para fazer o levantamento topográfico certinho, georreferenciado, aonde que estão os marcos e limites daquele lote. E tanto os topógrafos quanto os arquitetos e engenheiros demandam serviços de desenhistas especializados em fazer desenhos, simplesmente representar os levantamentos feitos pelos arquitetos, engenheiros e topógrafos. Então esses desenhistas geralmente trabalham em alguma plataforma CAD, seja Duplicad, seja AutoCAD, seja Revit, seja qual for a plataforma que auxilia os desenhos, e eles são também frequentemente requisitados. Inclusive, quando eu comecei, lá quando eu tinha 16 anos, eu era desenhista e prestava serviço para engenheiros e arquitetos. Para você ter uma ideia, que mesmo sendo muito novinho, você já pode começar na regularização de imóveis fazendo um único curso. Na época o que eu fiz era o AutoCAD 2D. Né? Então fica a dica, se você quiser começar, já dá, beleza? Vamos falar agora do quarto caso, que é a dependência entre arquitetos e engenheiros e advogados, né? Um profissional muito requisitado no processo de regularização é também o advogado. Tanto o arquiteto e engenheiro vai requisitar um advogado, como também os corretores. E eu vou até me arriscar que existe aqui, me arriscar não, vou garantir para você, existe aqui uma relação de interdependência também entre advogados, topógrafos e corretores. Porque, às vezes, uma das etapas da regularização é transmitir a propriedade para o proprietário atual. O que acontece? A pessoa compra uma casa e ela, sei lá, ela comprou uma casa de uma pessoa que morreu e esqueceu de fazer uma documentação sobre isso, e aí vai ver a pessoa que morreu nem tem um inventário. Quem faz o inventário não é o arquiteto e engenheiro, é o advogado.
Então, o corretor, no processo de captação de uma venda, ele pode perceber que aquela casa precisa fazer o inventário, regularizar na justiça para depois fazer a transmissão de posse daquele imóvel. Então, o corretor ele pode acionar o advogado, assim como o arquiteto e o engenheiro que vai regularizar um imóvel também pode acionar um advogado. Esse advogado, por sua vez, alguns tipos de processo, como por exemplo o uso capião, vão demandar o levantamento topográfico dos limites do lote. Então, o advogado também vai demandar o serviço do agrimensor, que vai demandar o serviço do desenhista. Então, perceba que ninguém aqui está numa ilha, beleza? E aí vamos então, só para acelerar aqui a explicação, não ficar uma aula muito longa, deixa eu só abrir aqui uma fresta nessa setinha, que é o seguinte: vira e mexe, tanto os arquitetos como os engenheiros e também os advogados e até mesmo os corretores, eles vão precisar de contadores. O que acontece? Vira e mexe, você tem... Deixa eu passar para o lado de cá que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Ó, vira e mexe... Aí depois corta na edição. Vira e mexe, os contadores vão precisar atuar também em algumas etapas bem específicas de um imóvel. Geralmente, imóveis que estão em nome de pessoa jurídica têm sempre a responsabilidade de um contador por trás, no que diz respeito às contribuições de INSS, certidão de nada consta, e tem uma série de documentos que os contadores têm mais familiaridade e, inclusive, responsabilidade legal e civil para emitir esses documentos. Então, você não pode simplesmente pegar um imóvel, sair resolvendo tudo, porque você é arquiteto, você é o advogado que entende tudo. Não. Algumas coisas são de atribuição específica dos contadores também. E tanto arquitetos e engenheiros como advogados e também corretores solicitam serviços de contadores, ok? Eu posso dizer que eles são menos requisitados. Eles geralmente são requisitados no final do processo. Então não quer dizer que eles não têm trabalho, não quer dizer que eles valem menos, não é nada disso. É que simplesmente eles são requisitados quando você já está finalizando o processo de regularização, que você precisa pegar a certidão de nada consta lá na Receita Federal e por aí vai, beleza? Então é só para você saber que eles participam, mas já para o final do processo. Os advogados, arquitetos, engenheiros e corretores, eles pegam, vamos dizer aí, o grosso do processo e geralmente ganham mais também. Já vou antecipar isso para vocês, tá? E eu posso garantir para vocês que em casos extremamente esporádicos e pouco frequentes, todos esses profissionais vão recorrer a alguma consultoria, alguma pessoa especializada. Quando a gente fala consultoria, o pessoal pensa, vai ser um negócio caro de gente chique e rica e etc. Mas na verdade, o que vai acontecer? Você vai perceber ao longo da sua carreira que você vai pegar diversos tipos de processo em diversas regiões, em diversas áreas, e você precisa se consultar com algum especialista daquele local, daquela região, alguém que já regularizou um imóvel daquele tipo. Então, por exemplo, você trabalha numa área litorânea, e aí você sempre vai tratar de imóveis que tem ali alguma questão de preservação ambiental, que você precisa aprovar na Marinha e etc e tal. Agora, se você pega um imóvel mais para o interior do seu estado, você já não vai ter essa dependência, você vai ter outras. E aí você precisa se consultar naquele local, beleza? Então, se você for um especialista na regularização na sua cidade, você pode prestar consultorias para outros profissionais que têm interesse de regularizar imóveis na sua cidade. Se você não viu os vídeos ainda do meu Instagram, @MatheusBorgesArquiteto, você está de bobeira na tomateira, e também lá fala um pouquinho sobre opções que existem na regularização. Para você ter uma ideia, um único imóvel é praticamente uma mina de dinheiro que precisa regularizar um monte de coisas. Então, fique tranquilo, se você se especializar em consultoria e treinar outros profissionais para regularizar imóveis na sua cidade, também é uma oportunidade riquíssima de ganhar dinheiro em regularização de imóveis, e para isso você nem precisa ser arquiteto, nem engenheiro, nem corretor, nem advogado. Basta você entender bastante do processo e, por causa disso, você não precisa ser engenheiro e arquiteto, mas é importante você ter a clareza de que existe uma relação de dependência entre várias profissões para que uma regularização aconteça. Respondi sua pergunta? Comenta aqui embaixo, dá like, divulga para seus amigos e tamo junto. Nos vemos na próxima. Até mais.